nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o Vasco, o jogo que vai acontecer amanhã no São Januário, às 4 horas da tarde. Bom, antes das prováveis escalações, como sempre, eu gosto do histórico de confrontos. É um histórico bem equilibrado e o Vasco tem uma ligeira vantagem. As equipes se enfrentaram 127 vezes, o Santos ganhou 44, o Vasco ganhou 45 e teve 38 empates. Lembrando que o último confronto entre as equipes foi naquele Brasileirão de 2020-21, onde o Vasco ganhou em São Januário por 1-0. Bom, agora sem mais enrolação, vamos às prováveis escalações que foram apuradas por informações do Globo Esporte. Que deve ir a campo com o goleiro João Paulo. Na lateral direita temos uma dúvida se será o Natan ou o João Lucas. Na dupla de zaga teremos Messias e Joaquim. Na lateral esquerda, Gabriel Inocêncio. Lembrando que o Lucas Pires vai ser preservado nessa partida. Por isso que o Inocêncio foi deslocado para a esquerda. No meio-campo teremos Dodge e Fernandes. E um pouquinho mais à frente o Lucas Lima. Já o ataque deve ser feito por Ângelo, Braga e David Washington. E uma coisa que eu gostaria também de falar é que tem uma pequena probabilidade do Lucas Lima também ser preservado para essa partida e entrar o Daniel Ruiz no seu lugar, tá bom? Agora vou para a provável escalação do Vasco, que deve ser o goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo Pelé, Piton, Galarça, Jair, Rodrigo, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Dado aqui as escalações, vamos aos pontos fortes e fracos da equipe do Vasco. Começando pelos pontos fortes da equipe do Rio. Bom, as duas primeiras coisas que eu quero falar em relação à equipe do Vasco. Primeiro é que eles têm um bom goleiro, que é o Léo Jardim. É um goleiro que o Santos, chegando na cara do gol, vai precisar caprichar na finalização, tá bom? Léo Jardim é um grande goleiro. Outra coisa que é preocupante do Vasco é a bola aérea, principalmente nos escanteios. Geralmente eles procuram o Pedro Raul na primeira trave ou procuram a movimentação do Andrei para a segunda trave. Então o Vasco, em todo escanteio, faz uma movimentação específica, onde o Pedro Raul, centroavante, puxa a marcação no primeiro pau, já o Andrei, que está fora da área, faz a movimentação para a segunda trave. Então o Santos tem que se atentar a essa movimentação da bola parada do Vasco. Outro ponto forte da equipe do Vasco, que é as jogadas ofensivas, o Vasco trabalha mais pelas laterais do campo. Então provavelmente as jogadas do Vasco vão acontecer em jogadas de linha de fundo, onde eles vão tentar inverter o jogo rápido, igual a equipe do Bahia, que tem essa questão da inversão do jogo rápido, para que o seu jogador pegue a defesa adversária no mano a mano, no 1 contra 1. Então, o Vasco faz essa inversão rápido e utiliza as laterais do campo para fazer as suas jogadas ofensivas. E falando nisso, uma jogada bem característica do Vasco é também chegar na linha de fundo e procurar o cruzamento rasteiro na entrada da área. Então, geralmente, as jogadas de linha de fundo do Vasco, quando eles chegam nessa linha de fundo, eles não vão chegar cruzando. Vão ver quem está entrando na grande área e jogar atrás da linha da defesa. Então aquele costume que o Santos tem de errar, de ficar olhando a bola ao invés do adversário, que faz com que a defesa do Santos vá para cima do João Paulo, pode ser muito arriscado, porque vai dar aquela liberdade na entrada da área. Outra coisa que o Vasco tem de forte é a questão do pivô do Pedro Raul. Eu sei que o Pedro Raul vem oscilando bastante com a camisa do Vasco, mas é o tipo do jogador que o Barbieri sempre aciona na questão do pivô, de fazer a proteção de bola e tabelar com os meias ou os volantes que estão chegando perto da área para fazer uma jogada de gol. Então o Santos não pode deixar o Pedro Raul fazer esse pivô com facilidade, beleza? Agora vou para os pontos fracos do Vasco. E eu já começo falando da dupla de zaga. Tanto o Robson Bambu como o Léo Pelé são zagueiros instáveis. Quando eu digo que o jogador é instável, é um jogador que não tem regularidade. Às vezes fazem uma partida boa e na outra acaba jogando mal. Então o Santos pode se aproveitar dessa oscilação da zaga do Vasco. E também essa dupla de zaga do Vasco que está na provável escalação é uma dupla de zaga que costuma
perder bolas fáceis, bolas de forma juvenil. Então o Santos pode juntar essa desatenção da dupla de zaga que vira e mexe ocorre e junta com outro ponto fraco do Vasco, que é a saída de bola. O Vasco, toda vez que é marcado pressão, linha alta, também tem dificuldade na saída de bola. Então você pode juntar esses dois defeitos, a dupla de zaga que comete erros infantis, junto com a dificuldade na saída de bola. Os outros dois pontos fracos que eu vi do Vasco é que o time do Vasco tem uma dificuldade tremenda em criar jogadas contra times que jogam um pouco mais fechado. Quando o Vasco joga contra equipes que propõem o jogo, tem uma facilidade em criar jogadas. Agora, quando o Vasco joga contra equipes que é um pouquinho mais retrancada, mais fechadinha, tem essa dificuldade porque o Vasco tem essa carência do meia de criatividade. Uma carência que o Santos tinha até a volta do Lucas Lima. Não que hoje esteja perfeito, mas com o Lucas Lima melhorou. Então o Vasco tem essa carência hoje, o que faz ter dificuldade com equipes que jogam de uma forma mais fechadinha. E o último ponto fraco do Vasco é a questão que a defesa sempre fica desatenta à segunda bola, que é aquela questão do escanteio ou bola parada, que a zaga afasta e fica o rebote ali na meia-lua da grande área. É o tipo de bola que a defesa do Vasco é desatenta. Então, se o Santos conseguir pegar essa segunda bola e arriscar um chute de fora da área, pode ser que consiga fazer um gol. Beleza? Bom, gente, dado aqui histórico de confrontos, escalações, pontos fortes e fracos do Vasco, vamos à minha opinião em relação ao jogo. Bom, eu começo em relação à escalação. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo dessa forma que eu coloco a minha opinião em relação à provável escalação e depois falo o que eu vou achar do jogo também. Que eu vou falar assim, dentro das limitações do elenco, dentro das suspensões, lesões, desfalques, eu posso falar que eu acho que é a melhor escalação que o Odair tem. Eu talvez poderia até pensar em uma troca do Lucas Braga pelo Barbosa, que o Barbosa eu acho que ajudaria mais o Santos taticamente. E o Barbosa, antes de sair por lesão, ele estava até numa boa fase. Estava iluminado igual o Mendonça, posso assim dizer. Para mim, na questão da escalação, outra coisa que eu queria comentar para vocês é a questão da lateral direita. Para mim, tem que ser o João Lucas, beleza? O Natan vem de péssimas partidas, não tem confiança para voltar a ser titular. Muita gente vai falar de ter mantido o Inocêncio na direita e ter colocado o Kevson. Gente, eu acho que é um jogo difícil, ainda mais jogando com o Vasco no São Januário, para você promover a estreia do Kevson no profissional. Eu acho que ele tem que ter minutagem, eu acho que ele tem que entrar em um jogo ou outro para começar a ganhar essa minutagem, mas não em uma fogueira dessa, que é jogar com o Vasco em São Januário. E na questão do jogo, eu vou falar o seguinte, é um jogo difícil, o time do Vasco é um bom time, jogar no São Januário não é fácil, para mim é um dos piores estádios para jogar como visitante. Eu acho que tanto São Januário, Arena da Baixada e a Arena Grêmio são os três estádios assim que é chato jogar como visitante. Porque a torcida do Vasco empurra a todo momento. Então assim, não é um jogo que vai ser muito fácil para o Santos. É um jogo que o Santos tem possibilidade de ganhar? Sim. Ganhar do Vasco dentro de São Januário seria maravilhoso. Ok? Por quê? Porque o time do Vasco é qualificado, não venha desmerecer o time do Vasco porque o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, o Vasco empatou com o rival da Barra Funda jogando bem. Então, eu acho que o Santos tem possibilidade de ganhar, mas não vai ser um jogo fácil porque o time do Vasco é bom, o time do Vasco é muito forte dentro do São Januário. Mas como eu falei aqui nos pontos fortes e fracos do Vasco, se o Santos se atentar a essa questão das falhas defensivas do Vasco, o Santos pode conseguir sair da vitória e dar continuidade no trabalho do Odair Hellmann. Porque o Santos precisa conquistar uma sequência de vitórias para conseguir consolidar o elenco e também continuar ganhando confiança. Então, como eu falei, jogo difícil, mas tem possibilidade de vencer, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.